Olá para quem nos ouve e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente tem em mãos uma daquelas missões que, olha, realmente bagunçam a nossa compreensão sobre onde terminam os limites da máquina e onde começa a exclusividade da mente humana. É bagunça mesmo. Porque, durante décadas, existe uma crença inabalável nos círculos científicos, né? A ideia de que a inteligência artificial poderia dominar a linguagem, gerar imagens incríveis, até escrever códigos complexos, mas que a matemática pura, aquela matemática abstrata de fronteira que exige intuição, sabe? Saltos lógicos absurdos, que isso continuaria sendo um território estritamente humano. Afinal, a criatividade matemática não seria algo impossível de ser programado. Bom, o cenário que a gente tem hoje mostra que essa muralha histórica não apenas trincou, ela veio abaixo. Veio abaixo com força. Exato. E a nossa missão na conversa de hoje é desvendar exatamente como isso aconteceu. E logo em seguida, a gente vai olhar para a infraestrutura colossal, o verdadeiro cérebro físico que está sendo erguido para manter essa nova mente operando sem parar. O que é fascinante aqui é que estamos observando uma mudança de paradigma dupla. Não é só um salto gigantesco no mundo abstrato das ideias. É também um desafio de engenharia física sem precedentes. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e uma depende intrinsecamente da outra. Perfeito. E para guiar nossa conversa, todo o material de hoje vem da transcrição de um vídeo muito detalhado do canal do YouTube AI Revolution em português. O vídeo se chama Google acaba de alcançar AGI em matemática. Um título de peso, inclusive. Muito! Porque o vídeo destrincha um anúncio impressionante. O Google DeepMind criou uma IA chamada Aletheia, que atingiu o nível de inteligência artificial geral, ou AGI, especificamente na matemática. Para dar a dimensão real da coisa, estamos falando de uma máquina resolvendo problemas em aberto de nível de doutorado. Problemas que, sabe, há anos frustravam as mentes mais brilhantes do planeta. E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito clara para entender o tamanho desse feito. Porque alguém que acompanha a tecnologia há um tempo pode pensar, mas IAs já não venciam Olimpíadas de Matemática? A gente já ouviu manchetes assim antes. Sim, venciam. Só que existe um abismo enorme entre uma Olimpíada e o que a Aletheia enfrentou, que foi o chamado primeiro desafio de demonstração. Qual é a grande diferença na prática? Na Olimpíada de Matemática, o desafio é aplicar técnicas que a humanidade já conhece. Tem uma pressão extrema de tempo, claro, para resolver problemas incrivelmente difíceis, mas eles têm solução garantida. É quase como um esporte de alto rendimento. Entendi. As ferramentas já existem e é só saber usar rápido. Exatamente. Agora, o primeiro desafio de demonstração é o extremo oposto disso. A gente está falando da fronteira da pesquisa. Não tem técnica pronta. E, em muitos casos, só um punhado de pessoas no mundo sequer entende a pergunta. E o mais assustador, não tem garantia nenhuma de que o problema tem uma solução. Nossa! É como ser jogado no meio de uma floresta à noite, sem mapa nenhum, e alguém pedir para você encontrar uma cabana que talvez nem exista. É uma ótima analogia. Mas vamos desempacotar isso. Para entender como a Aletheia navega nessa floresta escura, a gente precisa olhar para o motor dela. A fonte deixa muito claro que não estamos lidando com um chatbot tradicional, daqueles que geram respostas quase instantâneas na tela. Não, de jeito nenhum. A Aletheia é um agente de pesquisa de longo prazo. Ela foi construída sobre um sistema chamado DeepThink Gemini 3. E o que me deixou mais intrigada foi a arquitetura interna dela. Porque não é um cérebro único pensando de forma linear, né? É tipo um debate agressivo acontecendo o tempo todo lá dentro. Essa é, na verdade, a grande sacada do design da DeepMind. Eles criaram um sistema inteiramente baseado no atrito. Internamente, a Aletheia tem dois papéis que vivem num conflito perpétuo. Como funciona essa divisão? De um lado, você tem o papel de gerador. A função dessa parte do sistema é ser puramente criativa e expansiva. Ela propõe umas ideias malucas, tenta achar atalhos, constrói hipóteses, ela tenta forçar caminhos especulativos para resolver o problema de forma bem agressiva. É a parte que assume os riscos. Exato. Do outro lado, existe a verificadora.
E o trabalho da verificadora é ser absolutamente impiedosa. Ela não cria nada. Ela só ataca as ideias do gerador. Ela testa cada pequeno passo lógico, cada vírgula da demonstração matemática. E rejeita brutalmente qualquer coisa que não seja matematicamente perfeita. Então é literalmente um advogado de defesa tentando emplacar uma tese super inovadora, enquanto um juiz extremamente rigoroso tenta derrubar cada argumento sem dó. E eles ficam nessa discussão até sobrar apenas a verdade irrefutável. É exatamente essa a dinâmica. E isso nos leva a um dos pontos mais surpreendentes dessa história. O desafio tinha 10 problemas no total. A Aletheia resolveu 6 deles, sendo bem específica, os problemas 2, 5, 7, 8, 9 e 10. E fez isso de forma totalmente independente. Um feito absurdo por si só. Sim, mas a grande pergunta é, o que aconteceu com os outros 4 problemas? Porque, sei lá, alguém poderia imaginar que ela tentou adivinhar, ou que entregou uma resposta pela metade só para constar. Mas não, o material destaca uma coisa vital. Ela ou relatou explicitamente que não encontrou a solução, ou simplesmente ficou em silêncio quando o tempo esgotou. E tem um motivo muito pragmático para a gente considerar esse silêncio como uma das maiores vitórias de todo o projeto. Sério? O silêncio é uma vitória? Com certeza. Se a gente olhar para as IAs comerciais de hoje, o maior calcanhar de Aquiles delas é a tal da alucinação. Elas são programadas para agradar o usuário, para sempre dar uma resposta, mesmo que precisem inventar fatos plausíveis no meio do caminho. Todo mundo já passou por isso usando um chatbot. Pois é. Só que num texto casual isso é só um incômodo. Na pesquisa matemática avançada é um desastre absoluto. Imagine o cenário. Uma IA entrega uma demonstração matemática de 50 páginas que parece genial à primeira vista. Um pesquisador humano pode levar meses da própria vida apenas para checar aquilo linha por linha, só para chegar na página 48 e descobrir que a IA inventou uma regra matemática que não existe. Nossa, verdade. Perder meses de trabalho por causa de um blefe da máquina. Ninguém no mundo acadêmico usaria um sistema assim. Exatamente. A confiança precisa ser absoluta. O fato da Aletheia ter a capacidade de dizer "eu não sei", de reconhecer um beco sem saída e não tentar enganar os avaliadores é o que torna ela uma ferramenta científica real. Ela não tem a vaidade de ter que responder tudo. Isso. A DeepMind projetou o sistema aceitando que é preferível entregar uma página em branco do que uma demonstração falsa. Na fronteira do conhecimento humano, a precisão vale muito, mas muito mais do que a tentativa de parecer inteligente. Bom, vamos destrinchar um pouco o que ela conseguiu resolver de fato, porque os exemplos citados nas fontes são impressionantes. O destaque absoluto vai para o famigerado problema 7. Ah, o problema 7? A transcrição menciona coisas como topologia algébrica, geometria diferencial, revestimento universal racionalmente acíclico. Confesso que, quando eu li isso, parecia que eu estava tentando decifrar um idioma alienígena. É normal. A nomenclatura assusta mesmo. Para quem nos ouve agora e não tem um doutorado em matemática pura, o que exatamente era esse problema e por que a solução da Aletheia deixou todo mundo de queixo caído? A melhor forma de visualizar isso é através de uma analogia. A topologia estuda as propriedades das formas que não mudam quando você as estica ou as amassa, como se elas fossem feitas de massa de modelar. Massa de modelar, ok. O problema 7, simplificando bastante a coisa, perguntava se era possível construir um tipo muito específico de forma matemática complexa, um grupo discreto e uma variedade sem borda que precisava obedecer a uma série de regras simultaneamente impossíveis. E como os humanos lidaram com isso até agora? Durante anos, os melhores matemáticos tentaram construir essa forma geométrica teórica e falharam. A Aletheia pegou o problema e provou matematicamente que a resposta é não. Essa forma simplesmente não pode existir. Mas o material diz que não foi só o não que chocou a comunidade. Não mesmo. O que realmente chocou foi o fato dela ter provado isso de duas maneiras completamente diferentes. Duas demonstrações diferentes para um problema que nenhum humano conseguia resolver nem uma vez. Sim, e elas usam lógicas totalmente distintas. A primeira demonstração foi puramente algébrica. A IA usou um conceito chamado número de Lefschetz. Pense nisso como uma ferramenta para contar pontos que nunca se movem quando você transforma uma forma geométrica. Certo.
A Aletheia construiu uma cadeia de equações enorme que levou a uma contradição incontornável. Ela chegou a um ponto onde, pelas regras dadas no problema, o número de Lefschetz precisava ser 0, mas, olhando pelo outro lado da equação, ele precisava ser igual a mais ou menos 1. E como 0 não é igual a 1? Exato, o problema original se prova impossível. Foi uma prova elegante, muito simples e muito direta. Entendi. Ela forçou a lógica até o ponto em que o próprio problema quebrou as regras dele mesmo. Mas e a segunda abordagem? Se a primeira foi algébrica, para onde ela foi depois? A segunda demonstração abandonou a álgebra pura e foi de cabeça para a geometria. A Aletheia pegou esse mesmo problema abstrato e mapeou ele dentro de algo chamado espaço simétrico. Lá dentro, ela aplicou um teorema clássico, o teorema do ponto fixo de Cartan. E o que esse teorema diz em termos práticos? Em termos bem simples, ele diz que em certos espaços, se você rotacionar a forma, sempre vai ter um ponto âncora que não sai do lugar. Pense nos polos da Terra quando o planeta gira. Eles ficam ali. Visualmente faz sentido. A IA usou a existência obrigatória desse ponto âncora para gerar a mesmíssima contradição da primeira prova. O impressionante aqui é ver uma máquina escolher por conta própria, trocar de disciplina matemática. Ela sai da álgebra, usa um teorema profundo de geometria e chega na mesma conclusão perfeita. Isso não parece força bruta de computador testando números aleatórios? Não, de forma alguma. Parece intuição de um matemático muito experiente. E essa palavra, intuição, me lembra muito outro exemplo que foi citado no material. Teve um problema envolvendo teoria dos números e grupos de matrizes. E a Aletheia usou um atalho envolvendo uma tal de função de W-Takhaker. Esse exemplo é brilhante. Ela eliminou uma série de variáveis chatas de uma vez só, comprimiu o domínio de integração para depois aplicar uma análise de Fourier e resolver tudo rapidamente. Por que essa manobra específica é tão representativa? Porque encontrar o atalho perfeito na matemática avançada não é algo que a gente aprende lendo um manual de instruções. É quase uma arte. Quando você lida com integrais infinitas e muito complexas, existem literalmente milhares de caminhos possíveis. E como você sabe qual escolher? Aí é que tá. Escolher logo no primeiro passo uma função específica que limpa o terreno e transforma um problema infinito em algo compacto, isso é a marca registrada de um mestre. Geralmente, os humanos desenvolvem esse faro depois de uns 20 ou 30 anos errando muito e estudando padrões complexos. E a máquina fez isso de primeira. Sim. Ver uma inteligência artificial ter esse mesmo faro cirúrgico, comprimindo o problema para provar uma contradição de forma elegante, isso mostra que ela não está só calculando. Ela compreende o espaço matemático em um nível estrutural profundo. É de explodir a cabeça. E a DeepMind não está escondendo o jogo. Eles liberaram os registros completos dessa jornada da Aletheia no GitHub. Dá para quem quiser ver não só as vitórias, mas os milhares de caminhos errados, as tentativas fracassadas onde aquela parte verificadora destruiu sem dó as ideias da geradora e o sistema teve que começar do zero. É a ciência nua e crua ali. E o impacto disso é tão profundo que o Terence Tall, que é amplamente considerado um dos maiores matemáticos vivos no mundo, chamou a Aletheia de coautora júnior. Não uma calculadora avançada, não uma ferramenta de busca. Exato. Uma parceira de pesquisa. Essa fala do Terence Tall simboliza, na verdade, o fim da era puramente manual da pesquisa matemática. Pensa no fluxo de trabalho humano. Um pesquisador brilhante tem, sei lá, algumas horas de foco profundo por dia, ele precisa dormir, ele se cansa e, o pior de tudo, ele se apega emocionalmente às próprias ideias. É verdade, a gente quer que a nossa ideia dê certo de qualquer jeito. Quantos cientistas não passaram anos tentando provar uma teoria fadada ao fracasso simplesmente porque acreditavam muito nela? A Aletheia não tem ego. Se a ideia falha na linha 2 da verificação, ela joga a toalha em milissegundos e parte para a próxima. Ela escala a pesquisa de um jeito que a biologia humana simplesmente não tem como acompanhar. Mas é justamente aí que a gente esbarra na biologia. Ou melhor, na física do mundo real. Porque uma máquina debater consigo mesma, testando dezenas de milhares de hipóteses super complexas por dias a fio, cobrando tudo daquele processo de gerador versus verificador. Isso tem um custo massivo.
Um custo energético brutal. Sim. Então, o que tudo isso significa na prática? O material revela que só para resolver aquele problema 7, a Aletia gastou impressionantes 16 vezes o orçamento de raciocínio que a DeepMind costumava usar em problemas anteriores, como o problema da IMO 1051. Raciocínio prolongado significa chips trabalhando no limite. Chips trabalhando no limite significam data centers imensos. É a lei da termodinâmica batendo na porta. E isso nos leva à segunda parte gigantesca dessa nossa história, a energia. Se conectarmos isso ao cenário geral, a transição natural quando falamos de inteligência artificial geral é a infraestrutura. O cérebro digital precisa de um corpo físico robusto, e esse corpo consome quantidades estratosféricas de eletricidade. Não dá para ligar a AGI na tomada de casa. Exato. E é por isso que, de forma quase simultânea ao anúncio da Aletheia, o Google revelou um movimento colossal no sul de Minneapolis, o chamado Projeto Pine Island. O que é exatamente esse projeto? Eles não estão apenas tentando comprar um pouco de energia na rede comum. Eles estão construindo um complexo de data centers inteiramente novo, numa parceria direta com a aceleradora de energia de Minnesota, a Clean Charge. O objetivo é criar a infraestrutura capaz de sustentar IAs do calibre da Aletheia operando em hiperescala, mas com exigência absoluta de que isso seja feito sem depender de combustíveis fósseis. E a tecnologia escolhida para viabilizar tudo isso não é a bateria de íons de lítio, que é a que a gente usa nos nossos celulares ou nos carros elétricos. É aqui que entra a Form Energy. É uma empresa liderada pelo Matteo Jaramillo, que já foi vice-presidente da Tesla. Ele entende de bateria. Entende muito. E eles trouxeram para a mesa uma tecnologia baseada em dois dos elementos mais comuns e baratos do nosso planeta, o ferro e o ar. Basicamente, o sistema armazena e libera energia através de um processo de oxidação reversível. Falando de uma forma bem simples e direta para quem está ouvindo, a bateria funciona criando ferrugem. É maravilhoso isso. A química por trás dessa tecnologia é genial justamente pela simplicidade dela. Como é o ciclo exato dessa bateria? Quando a bateria está descarregando, ou seja, quando ela está fornecendo energia para a rede do data center, o ferro reage com o oxigênio que é retirado do próprio ar. Esse processo de oxidação, o simples ato de enferrujar, libera energia elétrica. Ok. Depois, quando o vento está soprando forte lá fora ou o sol está brilhando e tem um excesso de energia renovável na rede, a corrente elétrica é aplicada de volta no sistema. Isso inverte a reação química. Ela transforma a ferrugem novamente em ferro puro e devolve o oxigênio para a atmosfera. É literalmente um ciclo contínuo de enferrujar e desenferrujar. Isso é surreal. É a natureza sendo usada no seu ciclo mais básico possível para alimentar a máquina mais avançada já feita. E os números desse projeto em Minnesota mostram que não é um mero experimento de laboratório. O complexo de Pine Island vai combinar 1,4 gigawatt de energia eólica e 200 megawatt de energia solar. Uma escala monumental. Gigante. E para fazer a ponte quando o vento parar e o sol se pôr, entra o sistema de baterias de ferro de 300 megawatts. Mas o número que realmente diferencia esse projeto de qualquer outra coisa no mundo é a duração. Esse é o ponto-chave de tudo. Nossos celulares costumam pedir tomada no final da tarde, né? Baterias industriais de lítio seguram a rede elétrica por 4, talvez no máximo 8 horas. Essas baterias de ferro da Form Energy prometem fornecer energia de forma ininterrupta por até 100 horas. Isso dá mais de 4 dias seguidos de energia. E essas 100 horas de duração mudam completamente a lógica da rede elétrica global. O próprio Matteo Jaramillo argumenta que as baterias de lítio de curta duração são excelentes para aquele ajuste fino diário. Sabe, o sol se põe, o consumo das casas aumenta porque o pessoal chegou do trabalho, a bateria de lítio cobre aquelas poucas horas até a demanda cair de madrugada. Faz sentido. Mas a IA não vai dormir de madrugada. Exatamente. A inteligência artificial como a Aletheia precisa operar 24 horas por dia em carga máxima de raciocínio. E tem mais, esse número de 100 horas não é aleatório. Ele é o resultado de modelagens rigorosas baseadas em eventos climáticos extremos. Pense em uma tempestade de inverno severa ou um furacão que bloqueia o sol e para os ventos por 4 ou 5 dias seguidos em uma região. E sem o sol e sem o vento, por tantos dias, a rede tradicional teria que acionar emergencialmente o quê?
usinas a carvão ou gás natural, né? Exato. Historicamente, para garantir a chamada energia de base, que é aquela energia que nunca pode falhar, os operadores de rede precisavam manter usinas térmicas de combustíveis fósseis sempre de prontidão. Com esse armazenamento de longa duração baseado em ferro, o Google quer replicar a mesma confiabilidade ininterrupta de uma usina nuclear ou a gás, mas com zero emissões de carbono. Eles querem garantir que os servidores não apaguem no meio de uma equação matemática só porque nevou muito forte. Isso, eles querem que os servidores raciocinando sobre matemática avançada não desliguem durante uma nevasca prolongada em Minnesota, usando apenas energia limpa armazenada previamente na forma de ferro. E para provar que a aposta é séria e é real, a fonte menciona que o Google está fazendo um aporte massivo na Form Energy, na casa de $1 bilhão. É a primeira vez na história que uma gigante da tecnologia, uma empresa de hiperescalabilidade desse tamanho, joga tanto dinheiro assim na criação de armazenamento de energia de longa duração. E o mercado está respondendo bem rápido a isso. Muito rápido. O negócio já está escalando agressivamente. A Form Energy está abrindo a sua primeira mega fábrica na Virgínia Ocidental. Eles têm uma meta altíssima de fabricar o equivalente a 500 megawatts de baterias por ano até 2028. E já existem contratos engatilhados para projetos semelhantes em vários outros estados americanos, como Califórnia, Colorado, Geórgia, Virgínia, Nova York e Maine. Inclusive, com as peças finalmente se encaixando, de um lado a demanda gigantesca dos data centers e do outro a tecnologia madura, o próprio Jaramillo já sinalizou que a empresa deve abrir o capital em breve. Isso levanta uma questão importante que amarra toda essa nossa análise de hoje de forma brilhante. É perceber que o futuro não é feito de inovações isoladas, né? O Google percebeu que não adianta construir um cérebro digital divino se você não tem o corpo físico para mantê-lo vivo. O desenvolvimento da Leteia, com toda a sua capacidade de debater caminhos matemáticos impossíveis, evitar alucinações e descobrir atalhos geométricos brilhantes, tudo isso representa o cérebro. E o corpo entra em cena logo em seguida. Exato. O projeto Pine Island, junto com a tecnologia de baterias de ferro-ar, representa o corpo. É a fundação energética que vai permitir que esse cérebro respire e, no caso das baterias, ele literalmente vai respirar oxigênio para funcionar perpetuamente. É de arrepiar ver essas duas frentes convergindo de um jeito tão perfeito. Para quem acompanha a inovação e está aqui ouvindo a gente, o que estamos testemunhando é a montagem da estrutura primária da próxima era da humanidade. É a base técnica e física sendo construída ao mesmo tempo. Os maiores desafios que a gente tem hoje, como por exemplo o desenvolvimento de novos materiais para a engenharia climática, a cura de doenças hipercomplexas, a otimização de cadeias logísticas globais, tudo isso, em muito breve, terá agentes incansáveis debruçados resolvendo cada ponto, sem nunca dormir, sem ego e sem perder o foco. O avanço cognitivo monumental sendo alimentado pela força da própria natureza. Alimentado pela força dos ventos, do sol e de gigantescas caixas de metal oxidando em um ciclo perfeito. É poético até. É a união mais literal que já vimos entre a abstração pura da matemática de fronteira e a sustentabilidade física e energética do nosso planeta. Sem dúvida nenhuma. E para fechar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar um pensamento no ar. Algo que não está explícito nas fontes, mas é uma extrapolação fascinante de tudo que a gente viu e debateu até aqui. Manda! Se uma inteligência artificial já atingiu o nível de mapear o desconhecido absoluto, provando que estruturas complexas de topologia não podem existir e navegando com autonomia total por problemas que deixaram especialistas humanos paralisados por décadas, o que vai acontecer no dia em que a Leteia, ou uma sucessora direta dela, for encarregada de otimizar os próprios sistemas matemáticos e de engenharia das baterias de ferro que a mantém ligada? Caramba! Estaríamos muito próximos do momento em que a máquina redesenha a física e a química das suas próprias baterias, criando o modelo mais eficiente possível para garantir a sua própria energia contínua. A inteligência artificial desenhando a sua própria fonte de energia infinita. É algo muito instigante para a gente refletir enquanto a tecnologia avança a passos cada vez mais largos.
Agradecemos imensamente a todo mundo que nos acompanhou em mais essa análise aprofundada de hoje. Continuem curiosos, continuem investigando e até a próxima.